Este é o P24 e eu sou o Manuel Carvalho. O chumbo do IRS jovem visto pelos jovens do PS. Desde que foi anunciado em vésperas das eleições para o Parlamento Europeu, o IRS jovem tornou-se uma das medidas mais emblemáticas e mais contestadas do atual governo. Este domingo, na Academia Socialista, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, acentuou as críticas, dizendo que o IRS jovem, em conjunto com a baixa do IRC, são profundamente injustas, ineficazes nos seus objetivos de política económica e injustificáveis do ponto de vista orçamental. Se o governo insistir a aprovar os regimes previstos nestas duas medidas fiscais, o PS não viabilizará o Orçamento do Estado de 2025. Mas, afinal, o que está em causa no IRS jovem? Que a Iniciativa Liberal considera discriminatório, que o FMI avalia como arriscado e sem garantias para servir de travão à imigração qualificada, havendo até quem sugira que a proposta é inconstitucional. O que está em causa é um corte de cerca de 2/3 das atuais taxas de IRS para todos os jovens até aos 35 anos, desde que não recebam salários acima de 81.189 euros por ano. E uma vez que o anterior executivo socialista fez aprovar em anos sucessivos medidas fiscais mais favoráveis para os jovens, importa perceber o que leva o PS a considerar o IRS jovem do governo injusto ou ineficaz. Há distinções à partida que separam, e muito, a medida do anterior governo, que está em vigor, da proposta do atual governo levada ao Parlamento. A primeira tem uma duração máxima de 5 anos, enquanto o IRS jovem pode durar mais de uma década. Se um jovem começar a trabalhar aos 20 anos, iria beneficiar de IRS reduzido ao longo de 15 anos. Outra razão tem a ver com o custo, 1.000 milhões de euros, 5 vezes mais do que o benefício de IRS em vigor. Com tanto dinheiro em jogo e tantos anos, é natural que os jovens esfreguem as mãos e esperem que a proposta seja aprovada. É por isso que importa saber o que leva o PS a contestar uma medida que, à partida, parece ser, no mínimo, simpática para uma parte significativa do eleitorado. O P24 convidou para esse efeito o líder da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos. Deputado desde 2018, Miguel Costa Matos é licenciado em Filosofia, Política e Economia e tem um mestrado em Economia. Está em vésperas de deixar a liderança do JS por ter atingido o limite de idade, os 30 anos. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Miguel Costa Matos, bem-vindo ao P24. Como é que vai explicar aos jovens do PS que o seu partido está contra uma acentuada baixa de IRS para contribuintes até aos 35 anos? É fácil de compreender que algo que vai fazer com que um jovem triplique a sua carga fiscal entre os 35 e os 36 anos, que vai baixar os salários brutos que as empresas pagam, porque permite que as empresas possam, com um salário bruto mais baixo, atingir o mesmo salário líquido. E que, em terceiro lugar, seja tão desproporcional no benefício para os mais altos rendimentos, em que um salário de 5.000 euros recebe 1.000 euros e um salário de 1.000 euros, que aliás é mais próximo do salário médio de um jovem, recebe apenas 50 euros. Por estes três motivos, fica bastante evidente para um jovem porque é que esta medida não só é injusta, como poderá provavelmente ser contraproducente para a emancipação de um jovem. E nesse sentido, apesar de ser difícil nós, numa primeira abordagem, explicarmos às pessoas porque é que é mau elas receberem um maior salário líquido, as pessoas não são burras. Não podemos passar um atestado de incompetência às pessoas. E, portanto, é com uma explicação rápida, como a que acabei de fazer, que não só os militantes socialistas, como creio a minha geração, facilmente fica convencida de que estes 1.000 milhões de euros que o governo pretende gastar nesta medida estão a ser mal gastos. Poderiam ser gastos a aumentar os salários dos jovens, mas deviam ser gastos de outra maneira. Portanto, do seu ponto de vista e do ponto de vista da Juventude Socialista, não há um risco, ainda que remoto, portanto, de a vossa oposição ao IRS jovem apresentado pelo Governo poder ser mal interpretado e poder, de alguma forma, afastar o eleitorado mais jovem das vossas propostas e da adesão ao vosso partido. Não receiam esse risco? A proposta é sempre mal interpretada por aqueles que a pretendem assim interpretar. Foi o Partido Socialista que criou o IRS jovem.
E foi o Partido Socialista que, na sua governação, conseguiu multiplicar por 10 o crescimento económico, que permitiu ter aquele que é o maior período de crescimento salarial das últimas décadas. E nós vemos como Portugal lidera, em termos da OCDE e da União Europeia, o crescimento dos salários reais. Mas, ainda assim, as pessoas sabem bem que os salários não crescem o suficiente, nomeadamente comparado com os níveis salariais praticados no exterior. E aquilo que é preciso alguma persistência para conseguir vencer é esta ideia de que apenas baixando os impostos conseguimos combater a imigração jovem. Não chega a isso. Nós, para conseguirmos vencer a imigração jovem, vamos ter que aumentar os salários brutos. Porque um salário bruto em Portugal paga, em média, 13, 14, 15% de IRS. Mas mesmo que pagasse 30% de IRS, como alguns salários pagam, nomeadamente jovens mais qualificados, mesmo que nós baixássemos o IRS para zero e deixássemos de ter dinheiro para a escola pública, para o Serviço Nacional de Saúde, para estradas, ferrovias, segurança, mesmo que abdicássemos de ter um Estado e fôssemos os mais radicais libertários e baixássemos o IRS para zero, e ainda haveria uma diferença grande entre o salário em Portugal e o salário no Luxemburgo ou na Suécia. E, portanto, quem quer dizer aos jovens que os salários deles vão poder estar mais equiparados aos salários noutros países para os quais eles estão a emigrar apenas pela via dos impostos, estão a querer enganar os jovens. E o que nós acreditamos é que, sendo honestos com as pessoas vão perceber. Portanto, aquilo que nos está a dizer, portanto, é que a solução é um problema bastante mais grave que exige medidas estruturais e não apenas, portanto, uma resposta temporária no qual, portanto, há isenções fiscais que chegam a corresponder quase praticamente a 2/3 das taxas que estão atualmente em práticas. É mais ou menos esse o seu principal argumento para convencer os jovens de que esta medida do governo não lhes é benéfica e não é também benéfica para o país. Exatamente. Nós achamos que haveria outras medidas para subir os salários brutos, que é o essencial. Nós não podemos abdicar de ter um certo nível de fiscalidade para financiar os serviços públicos. Nós temos que conseguir fazer subir os salários para os níveis que existem no resto da Europa. E, nesse sentido, a Juventude Socialista tem uma proposta. Há uns anos atrás assinou-se um acordo de rendimentos que visava assegurar um aumento do nível do salário médio. E nesse acordo criou-se um incentivo fiscal à valorização dos salários, que prevê que metade do esforço da empresa com o aumento salarial seja comparticipado por parte do Estado com uma dedução no IRC. Mas esta medida apenas está disponível para os trabalhadores que tenham contratação coletiva dinâmica. Infelizmente, por diversos motivos, os jovens muitas vezes não estão em empresas que pratiquem contratação coletiva. E é sabendo que nós fizemos um choque salarial para todos os jovens, nós fizemos o alargamento para todos os jovens deste incentivo fiscal à valorização dos salários. E este é um exemplo de uma medida que nos permite dizer que os jovens não têm que esperar para a chegada ao Eldorado de um crescimento económico de X% que permita ao nosso país dar o salto de produtividade e chegarmos ao mesmo nível de riqueza de outros países. Estamos a fazer esse caminho e temos que o fazer. Mas o jovem não pode esperar, porque a nossa emancipação tem que ser feita enquanto nós somos ainda jovens. Ou então adiamos o que é ser jovem até aos 40, 45 anos, como se fez com o Estatuto dos Jovens Agricultores. Isso não é uma resposta aceitável para um jovem de o mandar esperar. Mas também não é, do nosso ponto de vista, uma resposta aceitável querer enganá-lo dizendo que vai baixar o IRS dos seus atuais, em média, 15% para 1/3 desse valor. Em relação à proposta do Governo, há algo que, no vosso entendimento, possa ser negociado e melhorado ou, à partida, esta proposta, portanto, não tem ponta para onde se lhe pegue e será muito difícil conseguir, portanto, melhorias que, de alguma forma, possam ser aceitáveis na vossa própria avaliação? A proposta, no seu desenho, enferma de várias debilidades e, portanto, a ser alterada e ter que ser alterada de forma bastante transversal. Desde logo, o facto de ter um verdadeiro precipício fiscal entre os 35 e os 36 anos,
coisa que poderia ser substituída pelo desenho que a atual medida tem, que é de a isenção gradualmente reduzir. Em segundo lugar, tem a questão da sua iniquidade na distribuição de rendimentos, beneficiar muito mais dos rendimentos elevados do que os rendimentos médios, e é possível fazer um desenho de um IRS jovem, como aliás é o caso do atual IRS jovem, que possa ser mais equilibrado na sua distribuição, não seja tão regressivo. E em terceiro lugar, é preciso ponderarmos se de facto 1.000 milhões de euros por ano apenas a reduzir o IRS é a melhor maneira de apoiarmos o aumento dos salários dos jovens. E se não há desafios como o da habitação pública, o do alojamento estudantil, o incentivo às empresas a aumentarem os salários e outros tipos de desafios que possam ser mais estruturais. Porque repare, por exemplo, na questão do incentivo ao aumento do salário, estamos a apoiar durante um único ano um aumento para o resto do período desse emprego do nível salarial. Não é a mesma coisa quando cada ano temos que meter o penso rápido de reduzir em 2/3 a carga fiscal sobre esse mesmo rendimento. E o que nós precisamos é de fazer uma mudança estrutural no nível salarial dos jovens e não um penso rápido de colmatar em 2/3 aquele que é a carga fiscal em cada ano dos jovens. Na sua opinião, o IRS jovem em vigor, aprovado pelo anterior governo, responde às necessidades dos jovens, em principal dos mais qualificados, ou seria sempre necessário ir mais além na redução do IRS, como pretendeu o governo? Que é necessário ir mais além no aumento dos salários dos jovens. E há diferentes ferramentas para o conseguir obter. Nós tivemos este ano, o primeiro ano em que os jovens tiveram 0% de IRS no seu primeiro ano de trabalho. E tivemos também a devolução integral das propinas. Um programa, aliás, a que os jovens aderiram em massa. Quando muita gente dizia que era uma medida avulsa, coisa que não era, mas que seria uma medida que não teria adesão da parte dos jovens porque não seria suficiente para colmatar a diferença salarial entre Portugal e outros países. E mais uma vez, este programa do governo padece da mesma crítica. Também não será suficiente para chegarmos ao nível salarial de outros países e, portanto, o impacto que terá na imigração jovem é absolutamente discutível. E, portanto, o mais importante é nós focarmos-nos naquilo que é absolutamente estrutural para evitar que os jovens tenham que sair do nosso país para realizar o seu projeto de vida. E o que é absolutamente essencial é as nossas empresas serem mais produtivas e podemos crescer mais, é para o podemos ter uma política industrial que favoreça esses setores de elevado valor acrescentado e é darmos um incentivo às nossas empresas para que elas possam transformar as suas tecnologias, os seus processos produtivos e com isso pagarem melhores salários aos jovens. E como nós sabemos desde a história da Revolução Industrial, colocarmos um incentivo ao aumento dos salários, os salários aumentarem, resulta com que as empresas, para poderem pagar esses salários, tenham que elas próprias se transformar e dar elas próprias esse mesmo choque produtivo. Um choque salarial causa um choque produtivo. Não é só o choque produtivo que causa um choque salarial. E é nesse sentido que, por exemplo, a própria medida do governo da redução do IRC, que também ontem foi afirmado como um caminho que o Partido Socialista não aceita para o orçamento do Estado, se revela um erro, porque ao invés de nós fortalecermos aquilo que são os incentivos para as empresas inovarem mais, aumentarem mais os salários, pelo contrário, nós estamos a dar uma redução de IRC para todas as empresas, incluindo aquelas que não são produtivas e aquelas que não aumentam os salários. E nesse sentido, estamos a dar um sinal errado ao país, um sinal errado aos nossos empresários, mas sobretudo um sinal errado aos jovens. Estamos a dar um sinal errado aos jovens, que é um país que não acredita que os seus salários possam ser estruturalmente aumentados e que acha que o único papel do Estado é a cada ano pedir um bocadinho menos de imposto, ou um bocadão menos de imposto, mas que no final do dia não deixa o seu nível salarial alterado e quando acabar a sua condição de jovem fica mais uma vez na situação de manter o seu baixo salário e de não deixar de não passar da condição de ter que lidar com a consequência de um país cuja economia não ata nem desata. Para a nossa economia poder dar esse salto, nós precisamos de facto de dar outro tipo de incentivos e não baixar o IRC desta maneira cega.
Miguel Costa Matos, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer tê-lo aqui connosco no P24. Obrigado, Manuel, obrigado. A notícia saiu no Corriere della Sera, um jornal italiano, e não foi desmentida. O chefe da Lufthansa está em Lisboa para negociar uma participação de 19,9% na TAP. A notícia é uma dádiva ao governo. Se é companhia para privatizar, a melhor parceira estratégica possível para o negócio é a transportadora alemã. Mesmo que se saiba que dificilmente a Lufthansa se contentará com uma participação tão minoritária, a sua presença na estrutura acionista da TAP afastaria de vez a possibilidade de aliança entre a British Airways e a Iberia chegar a bom porto e avançar com as suas propostas para terem uma posição na TAP. Como Frankfurt fica muito mais longe de Madrid, Lisboa poderá ao menos preservar a sua importância como hub nas ligações entre a Europa, a África e a América do Sul. O P24 volta amanhã. Tenham um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.